Fala pessoal, tudo beleza? Eu tô aqui com um projeto, hoje como tá chovendo bastante, eu pude tocar então um projetinho, né, que eu tenho trabalhado já há alguns dias. E eu coloquei o seguinte, eu tô trabalhando aqui num projeto para operar Bitcoin, né? É uma ideia, né? Também vai ficar aí disponível, talvez se vocês quiserem, né? Me explica não, me diz aí nos comentários o que que você acha, né? Se você opera, se você quer que a gente desenvolva alguma coisa nesse sentido. E eu acho que eu achei muito boa aqui a ideia de trazer do período de 2020, que foi o período da pandemia, até o dia de hoje, operando H4, porque o Bitcoin ele não para, né? Então você não precisa usar um time frame tão pequeno. E as configurações dele aqui, deixa eu até dar um iniciar aqui, vou dar uma iniciar aqui, tá? Então ele vai atualizar ali e a gente vai conversando, beleza? É óbvio, pessoal, que quando a gente fala do Bitcoin, deixa eu só ver, Ctrl H, acho que é. Ah, não, é Ctrl G. Ctrl H ele some ali em cima, né? Então, é óbvio, pessoal, que quando a gente trabalha aí com o Bitcoin, né? Ou mesmo Forex, você precisa trabalhar com parâmetros de horas maiores. Por exemplo, aqui eu estou usando 4 horas, tá? E eu estou pegando um período muito grande, que é 2020 até 2022. Esse aqui é um pequeno robozinho que eu tenho desenvolvido. E a gente vai ver, então, no período da pandemia, como é que ele se portou, tá? Então, agora, eu vou acelerar um pouquinho aqui e vamos pausando. Então nós já estamos aqui no dia 23 de janeiro, ele não fez nenhuma entrada, porque o mercado realmente era um mercado muito atípico já no começo do ano de 2020, por causa das notícias de pandemia, né? Lembra lá que o Bitcoin tava em outro valor totalmente diferente, né? E aí ele começou a dar uma subida, né? Aí, beleza, né? Olha, não deu entrada ainda. Nós já estamos em fevereiro, 6 de fevereiro, 10, 11 de fevereiro. Nada de entrada. Opa, deu a primeira entrada. Então aqui ele deu a primeira entrada, o primeiro sinal, né? E o que que aconteceu? Ele entrou aqui, comprado e saiu ali, né? Saiu comprado. Como a gente tá trabalhando aqui, pessoal, vamos pegar aqui, 16.122, eu não sei direito como é que funciona a questão do Bitcoin, mas como a gente aqui tá trabalhando com lotes muito pequenos, ó, 0,05, 6 dólares, beleza? Isso aí, claro, não pagaria nenhum robô, né? Vamos continuar aqui, voltar pro geral aqui. Geral. Ih, o que eu fiz aqui? Pro gráfico. Melhor, né? Continuando, né? Fez outro, perdeu, né? Uma outra operação, perdeu, né? E aí nós estamos no mês de março. Aqui começou a pandemia, né? E aqui começa o grande problema do ciclo do mercado, né, pessoal? Aí a pandemia veio, olha lá, caiu. Isso aqui é a pandemia. Pandemia rolando, ele reagiu bem aqui, né? E aí ele veio para cá. Veio seguindo aqui, olha o nosso capital, operando 0,05, já está em 888, 890 dólares, né? Isso, tô dando um exemplo aqui na Active Trades, eu acho, né? Não sei se é Active. Qual que é essa conta? É da Active Trades, tá? Então, continuando aqui, beleza, foi indo, né? Fez as comprinhas, fez as vendas. O período de pandemia aí foi bem complicado. Abril, né? Bem complicado, menos 100 dólares. E aí o cara já começa a desanimar, opa, porque não é bom, não dá certo, não vai dar boa, né? Mas como tudo, pessoal, no mercado são ciclos, é muito interessante a gente otimizar e colocar estratégia aqui no testador e fazer uma automação, porque aí as verdades não são absolutas. É isso que eu tô querendo dizer. Eu já postei um vídeo aqui que eu acho que, na minha opinião, talvez até foi um erro, né? Falar que ó, ali no máximos e mínimos o dólar operar com um stop maior seria interessante. Hoje eu digo para vocês que nas minhas otimizações máximas e mínimas, operando aí o dólar, talvez seja melhor sem o stop, tá? Por stop no candle, não tem um resultado melhor que seja. Eu vou mostrar para vocês outra hora. E aqui, então começou a passar a pandemia e começou a vir volatilidade. E olha o que que veio acontecendo aqui. Ó. Olha o que que aconteceu aqui nesse dia. Ele abriu com gap, ó. Fez um gap enorme aqui, ó, de subida, certo? Né? Então acabou dando um resultado bem expressivo, né? E olha como que foi aí. Agora nós estamos em um período, pessoal, período muito. Já estamos aqui em 2021, né? 2021. Estamos aqui no ano passado já. E aí as coisas começaram a melhorar um pouco, né? Então, pessoal, a questão dos setups é mais ou menos como um robô, né? O setup às vezes funciona muito bem, o setup às vezes não funciona bem,
O setup às vezes demora, olha aqui, ó. Olha o tempo que ele ficou aqui, ó, se segurando. Isso aqui é um sinal que o robô é bom quando ele acontece isso. Se pela pandemia ele não levou um drawdown tão grande, sinal que ele tem um bom retorno, né? Mas a ideia aqui é começar a desenvolver, então, nesse sentido, né, para o Forex, para o Bitcoin. Eu prezo sempre pela qualidade, né, não pela quantidade, né? Eu não vou ficar aqui postando 25 mil robôs aí por dia, né? Ou indicadores, né? Porque, na verdade, o que funciona, funciona. O que não funciona, a gente simplesmente deixa aí pro lado, né? Deixa de lado. E eu vou ter alguns vídeos que eu quero fazer ainda, né? Relacionado aí a umas outras coisas que eu preciso deixar bem claro, né? O pessoal às vezes acha que, porque não sei o quê, porque o cara agora tá querendo só vir aqui dizer que, nossa, que tudo tá uma mil maravilha. Não é assim, não. Né? Eu tenho um pé no chão bem grande e eu acredito que para se desenvolver um sistema, né, que seja extremamente poderoso, você precisa de muito tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Você precisa de um tempo muito grande para poder trabalhar com um robô, para você poder trabalhar com algumas médias estatísticas, né? No caso aqui, pessoal, o depósito inicial teria sido de US$ 1.000, operando com 0,05. É uma mão aí muito baixa, né? Se a gente pegar, por exemplo, média de lucro da negociação é de US$ 44. E a média de perda de US$ 21. Ou seja, ele tem então um fator 2 para 1, pelo menos. Né? Ganhos consecutivos ele teve 4, mas infelizmente ele perdeu 7 vezes. E por quê? É aquele caso que eu falo para vocês. Nesse caso ele perde mais porque ganha, porque justamente o alvo dele é maior, né? Lucro consecutivo ele chegou a 329, porque obviamente, né, ele, ele ganha 2 vezes e perde 2 vezes, mas quando ele ganha mais, né? E esses foram os valores então que a gente conseguiu aí desde 2020 para cá, né? Eu chamo atenção para vocês pro gráfico, né? No ano de 2020, dezembro, foi um ano realmente que todo mundo não sabia o que acontecia, né? Veio pandemia, foi pandemia, então é um gráfico que às vezes para você otimizar ele não vai ser bom. Não é bom você otimizar aqui ó, nesse período, pessoal. Mas daí ele vai ficar resistente a uma pandemia. Vai ficar resistente à pandemia, mas também ele não vai te trazer lucro nenhum, porque você vai sempre estar esperando o pior e não vai acontecer o pior e aí o teu robô não vai operar direito. Então, normalmente quando eu pego aqui para otimizar, eu pego o período da pandemia, mas eu pego depois também, sabe? Para mim interessa esse movimento pós-pandemia, que é um momento de mercado aqui que ele mais ou menos ele mantém uma estratégia, né? Lembrando que a modelagem, estou usando a cada tick sempre, né? Estou usando 4 horas, porque é Bitcoin, né, pessoal? E o mercado que não fecha. E a questão aqui dos parâmetros, né? Ele tem os parâmetros internos, assim, já de referência. Eu também não gosto de deixar um monte de parâmetro aqui, porque eu acho que a pessoa só tende a fazer coisa errada se tiver um monte de parâmetro, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o volume. Vamos colocar um volume, um só de volume aqui, e vamos fazer o mesmo, mesma conta. Só que aqui agora precisa alterar, né? Vamos colocar aqui 100 mil. Será que com 100 mil ali ele consegue respeitar o drawdown? Vamos ver. A gente vai conversando, né? Então vamos ver o gráfico. Cadê? Se ele superar essa primeira parte aqui, ele vai embora. Senão, não vai. Vamos ver aí a pessoa operando aí com um lote inteiro, né, do Bitcoin, né? Ver se ele realmente ele se mantém. Agora eu acredito que ele vai porque ele desceu, mas não foi tanto mais que isso, né? Então vamos dizer que a pessoa estivesse operando aí, né? Eu tenho certeza que a pessoa teria desligado o robô. Então a questão que envolve a nossa conversa aqui são ciclos de mercado. Não adianta você acreditar que tem um robô milagroso, né? Vai ter vezes, ou setup maravilhoso. Os caras aí vendem aí a ideia de que um indicador vai ter beneficiar não sei quantos pontos aí por, por dia, né? Aí você consegue fazer aquela média. Poxa, se eu vou ganhar R$ 100 por dia, o indicador custa tanto, é, eu posso dobrar minha mão e amanhã depois eu consigo pagar o indicador e consigo chegar muito longe. É mentira isso aí. Você sabe que é mentira. Da mesma forma que esses dados aqui também, eles não refletem o que vai ser a realidade daqui para frente. Ele reflete período de pandemia, ficou daquele jeito, e aí o período pós-pandemia ele sobe. Obviamente que se a gente soubesse disso aí, nós pegávamos todos os nosso dinheiro e ia fazer isso na bolsa. E todo mundo era rico e feliz, mas não é o que acontece. Então, quando eu trago aqui essa questão de otimização, é um respeito que eu tenho por vocês,
Porque eu tô aqui mostrando no dia após dia que operacional nenhum ele se mantém no longo prazo sem um drawdown, entendeu? O que a gente precisa ter num robô, por exemplo, e o que eu busco aqui nos robôs que eu desenvolvo, é um drawdown mínimo ou então uma recuperação muito forte, entendeu? Que ele realmente ele faça operações que te retornem, né? Retorne os valores que você precisa, né? Através dele. Pensa em uma pessoa aí com 100 mil reais que faz aí uma loucura dessa, né? Aí totalmente diferente, né? Opa, aqui as otimizações que eu fiz ali no período de 2020 até hoje, né? Janeiro de 2020, que seria então 2020 inteiro, 2021 inteiro e agora 2022. Seriam em torno de 2 anos e 9 meses. Teria aí tido um lucro de 37 mil reais em cima de 100 mil. É óbvio que isso aqui é uma coisa atrativa, mas o que eu quero trazer para vocês é justamente essa ideia. Conforme a gente vai fazendo os dados, vai puxando os dados, a gente percebe que realmente as coisas são ciclos e as coisas dizem muito para nós. Olha, no mês de março, por exemplo, que foi o mês da pandemia, foi um dos meses que ele mais deu entrada, mas também foi o mês que ele perdeu mais. Foi justamente por causa da pandemia que aconteceu isso. Então, por isso que quando alguém vem com esses setups, não sei do que, porque se você fizer isso, você vai ficar rico, não sei o que, eu realmente não acredito. Eu não acredito. Olha, eu tô modelando aqui 99 milhões de ticks para fazer essa conta aí para vocês. E vamos voltar aqui para uma condição mais nossa, né? Vamos colocar o cara que não tem dinheiro, muito dinheiro aí no mercado, né? Vamos colocar aí numa. Que o cara aí tem, de repente. Aqui não tem menos, né? Vamos colocar 1000 aqui. Vamos colocar o 0,01 aí e ver quanto que o cara teria. Se o cara deixa o robozinho dele ligado ali, como é que teria dado, né? Nesse sentido. Se não, se o cara não perder tudo aí também, né? Então, pessoal, a questão que envolve o desenvolvimento de robôs não é ficar prometendo que ele vai ser bom ou vai ser ruim. Até teve gente que falou assim, ó, num comentário aí. Ah, porque você deveria ter um não sei o quê para o pessoal validar a tua estratégia. Olha, meus amigos, você vai validar se você entrar em contato comigo, se você pegar ali nesse período de teste que eu deixo para você testar e você vai ter que validar a tua estratégia. É muito fácil você pegar aí, de repente, uma estratégia de outra pessoa e daí dizer que, ah, não deu certo porque tá vendendo ilusão. Tem até um canal grande aí, de um cara aí, que você sabe fazer isso. Você sabe ficar falando dos outros, né, cara? Tipo assim, os caras estão errados. Claro que estão errados, né? Mas você também tá errado quando você é ganancioso pra caramba, né? Então, o meu trabalho aqui e o meu objetivo aqui é trazer alguns sistemas que funcionem, porque eu preciso desenvolver alguma coisa que funcione para que eu possa colocar a minha cara a tapa aqui para dizer para vocês, olha que legal que foi isso aqui. Tem gente que já está trabalhando junto comigo e nos grupos, a gente tem grupos. Eu tenho grupo, mas eu não fico deixando, não deixo muito aberto, justamente porque, deixa eu ver se eu até consigo procurar aqui um negócio para vocês verem. Eu vou procurar aqui do ladinho, que daí a gente consegue ver. Mas justamente porque não adianta você colocar um monte de gente. Você vai acontecer o seguinte, pessoal. Vai acontecer o seguinte, vai ter muita gente que acha que sabe qual que é a, a coisa mais correta, né, do, do mercado e sempre vai ficar com aquela coisa, ah, porque eu tô certo e você tá errado, eu tô certo e você tá errado. Mais ou menos aquele negócio, ó, no mercado é mais ou menos isso. Eu não me lembro quem que foi que falou isso aqui, né, os três macacos sábios, mas quando você tem uma estratégia, a questão é essa aqui, ó. Você não deve ouvir o que os outros falam, não deve ver o que os outros estão vendo, e não deve também ficar falando muito. Então você vai e faz o que você tem que fazer. É o que eu penso fazer. Eu faço assim, né? Eu nem sei como é que é o nome do cara, mas eu lembro que eu vi isso. Que eu vi isso em algum lugar. Não sei se não foi até o Ogro lá, né? Eu gosto muito do Ogro, né? Não é, não é nenhuma. Como é que eu posso dizer assim? Não é nenhum. É do Ogro mesmo aqui, né? Os três macacos sábios. É. Eu fiquei um tempo. Eu fiquei um tempo, quando eu tava trabalhando em outro local, eu fiquei um tempo na sala do Ogro e eu gosto muito do Ogro, né? O jeito dele. E ele falou, né, sobre esses macacos sábios aí, né? E eu achei muito show de bola, né? Porque assim, o que acontece no trade? O que acontece nessa sala de call aí que tem pra aí, né, cara? Acontece que os caras aí estão toda a vida dizendo, ó, você entra aqui, sai ali, faça isso, faça aquilo, e eu não quero isso, entendeu?
O meu objetivo aqui, quando eu ofereço um robô para alguém, ou alguém vai testar alguma coisa, é justamente o cara, ele ter a liberdade dele definir o que que ele vai fazer, entendeu? Aí tem umas grandes empresas aí que não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Você compra o pacote fechado, você compra o pacote fechado, e aí deu certo, deu boa, não deu certo, aí você se ferra, né? E isso aí, pessoal. Ah, tá aqui o resultado, né? Deu R$ 375 aqui, ó. Eu nem tinha visto, né? Então, se o cara tivesse operando o mínimo 0,01, olha aqui. Vamos ver aqui nos resultados. Ó, a média de negociação seria de US$ 8 para 4 de perda. Pô, se você tá arriscando US$ 4, que é R$ 20 hoje, né? 20 pila, né? E você chegou aí a um valor desse de 375, aí você chegou aí pelo menos num valor interessante, né? Você não paga o teu VPS, e aí a gente começa a entrar num outro problema que é justamente isso. Então, quando que você vai operar? Como que você vai operar? Você vai deixar no computador operando, né? Então, pessoal, eu gosto quando o pessoal fica animado, o pessoal gosta de comentar bastante coisa, mas assim, tem que ter o pé no chão, não adianta. E eu não tô aqui para ficar vendendo ilusão para ninguém. Eu tô mostrando aqui nos backtests, né? Tô mostrando que realmente aqui, ó, esse robô que eu tô desenvolvendo no período da pandemia, ele não performou bem. Ele teve um drawdown, inclusive, ele perdeu 120. Acho que o declínio dele máximo foi por aqui. Ele perdeu US$ 60 nesse caso aqui, né? Com o cara operando 0,01, né? O que é pouco, é pouquíssimo, né? Se daqui para diante vai ser do mesmo jeito, eu não sei. Eu sei que depois de 2020 o Bitcoin ele teve uma tendência diferenciada aí no movimento e ele está se mantendo do ano de 2021 para cá, né? Mas se isso vai se manter, não sei, né? O que eu posso fazer é usar um time frame maior para dizer que realmente a coisa pode acontecer ou pode não, ou não vai acontecer, sabe? Então, é bem possível que para frente eu libere aí o... Ah, achei aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, o cara aí dos Três Macacos. Munirisa Roma, né? Então, procurem aí, né? Vocês vão encontrar até vídeo do Ogro. O Ogro aí tem um cara extremamente inteligente, trabalhou na bolsa aí, né? E outra coisa também, pessoal. Você acha que vamos ser bem honestos, né? Eu não sou um piada de 16 anos aí que... Não tô julgando também pra ninguém, mas digamos assim, uma gurizada aí de 15, 16 anos aí que não fez nada na vida e quer te ensinar um monte de coisa. Eu não tô aqui pra te ensinar nada. Eu tô aqui pra te dizer que a coisa é dura, a coisa é difícil, você vai perder dinheiro pra caramba e você vai ter que estudar pra caramba. É assim que funciona. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem isso. Não tô aqui pra ficar vendendo ilusão pra ninguém. Às vezes, o pessoal, até eu nem vou abrir aqui, mas a média de idade, eu vou abrir aqui no meu celular, a média de idade das pessoas que estão no meu canal, ela não é uma média de idade de crianças. Vocês aí já estão vivendo há muito tempo aí, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Público, achei. Ó, tem aqui o público. Olha, eu tenho aqui, o meu público, ele começa aos 25 anos, a 34. O meu público. 98% é masculino, tem 1%, 1,2% de mulher. Mas o meu público aqui de 25 a 34 anos é 28% de pessoas que me assistem. De 35 a 44 anos é 48%, ou seja, eu atinjo a faixa de 35 a 44, provavelmente você está aí. De 45 a 54 anos, que seria já o pessoal que já está estabelecido na vida, né? Já está trabalhando, já quer fazer algum investimento assim, mais para aposentadoria, também 21%. E de 55 a 64 anos eu também tenho público, 0,9%. Então, pessoal, a questão que envolve aqui o nosso trabalho envolve a gente mostrar o que é, o que funciona, o que não funciona. Eu falei para vocês que eu tenho uma visão muito pragmática da vida. A coisa que funciona, eu sigo. O que não funciona, eu não sigo. Esse canal eu tô seguindo porque simplesmente está funcionando. Até o momento, eu só trabalhei com ele. Eu não recebi nada em retorno, né? Muita gente pediu muita coisa para mim, mas eu fico feliz por isso, justamente porque elas viram em mim, talvez, alguma chance de aprender alguma coisa. Inclusive, alguma coisa de Python, eu vou publicar. Eu já falei pro rapaz ali, ele me pediu. Eu tô devendo, mas agora com essa chuva aí pode ser que eu tenha tempo para fazer. E o que eu posso fazer? Ó, eu posso abstrair de toda essa informação aqui uma técnica que vai fazer com que ele dê entrada, dê saída, e a partir daí eu vou dizer se realmente o sistema é eficiente ou não.
O que a gente não pode fazer aqui é ficar naquela ilusão de que tudo é mil maravilha, de que tudo vai funcionar sempre, que você tem que ligar lá e vai esquecer, ó, pense você, eu vou colocar ali então US$ 10.000, né? Vai vender tudo que você tem aí, US$ 10.000, né? E vai colocar aqui, ó. Vamos fazer esse teste. Ó, vamos dizer que você lá em 2020 fez essa loucura, ó. Você pegou aqui, ó, US$ 10.000, né? E disse assim, ó, eu acredito tanto nesse robô, só que não, né? Que eu vou colocar 1.2 aqui, né? Vou colocar 1.5 já aqui, né? Não sei se não vai dar problema, né? E eu vou até o fim com esse robô aqui, né? Começando lá em 2020 até hoje, né? Vamos ver qual que foi o resultado que a gente teve aqui. Vou pegar o gráfico aqui. Vai ser semelhante, óbvio, porque eu não mudei nenhum tipo de parâmetro. Mas aí o cara já começa a pensar, poxa, eu poderia ter minha liberdade financeira. E aí ele cai nesse conto do vigário, que é justamente quando o... Olha aqui, ó. Olha que coisa arada, horrível aqui, né? Ó, o cara teve um drawdown bem grande. Não sei se não vai paralisar ali, ó. O cara podia ter quebrado antes de subir. Também é um exemplo. Também é um exemplo válido se ele quebrar aqui. Aí, aí o cara fica com aquela ideia assim, poxa, eu vou seguir o fulano ali, que esse fulano ali, ele é muito bom, né? Aí você pega, eu já falei para algumas pessoas, você automatiza a estratégia do cara, e aí você vê que não funciona. E aí, o que que eu faço? Eu vou fazer vídeo aqui fazendo treta? Eu vou trabalhar, vou fazer o que que eu posso. Outra coisa, eu automatizei algumas estratégias de alguns robôs existentes, você sabe por quê? Eu vou explicar por quê para vocês. Eu automatizei justamente porque eu quero saber o que, que é de melhor que tem no mercado e depois eu vou desenvolver os meus robôs. É o que eu estou fazendo nesse momento. Isso aqui é um robô que eu estou desenvolvendo 100% com a minha ideia, né? Eu não sou um cara idiota. Eu falei já algumas vezes, eu sou engenheiro, tenho mestrado, tenho doutorado, eu não sou um cara estúpido. Você pode me achar o que você quiser, mas burro eu não sou. Então, pessoal, fica aí essa dica, essa conversa, né? Não fiquem aí achando que tudo que eu tô postando aqui vai funcionar sempre, né? Não acho que tem aí o cara que acerta tudo, porque eu já recebi também isso, também mensagem, esse fulano aqui ele é muito bom. Tá, o cara pode ser bom, mas às vezes o operacional dele é dele, e às vezes o operacional dele não funciona para você, porque você é diferente dele. Às vezes o emocional dele vai tirar ele antes de uma operação, e às vezes o emocional dele vai segurar ele na operação e ele vai render mais que você. E aí? É todo mundo que vai ficar rico no mundo? Não é assim não que funciona. Você sabe muito bem disso. Você, do meu público que está aí entre 35 anos, você sabe exatamente como é que funcionam as coisas. Então, pessoal, hoje só estou mostrando aqui esse robozinho que eu estou desenvolvendo para Bitcoin. Pretendo desenvolver ele para Euro USD também, para que a gente possa operar Forex. Eu pretendo sim, lá para frente, deixar um sinal, né, com esses robôs, para ver se realmente o mercado real aberto ele vai performar bem, né? Mas tudo é um passo de cada vez. A gente não pode ficar tão ansioso e se perder aí nessas coisas que todo mundo se perde, né? Todo mundo em algum momento aí acaba fazendo alguma coisa errada e aí tem que tentar corrigir aí de uma maneira um pouco mais drástica, né? E é isso. Então, por hoje era isso. Eu até ia mostrar. Ó, o Ibovespa caindo hoje ainda. Até ia mostrar para vocês aqui mais algumas coisas. Mas é isso. Então, não esperem, pessoal, que um robô vai ser a tua salvação. Porque o máximo que ele pode fazer é se segurar aí para não perder. E o que nós temos feito aqui, né? Olha aqui, esse exemplo que eu dei para vocês, né? Só pra gente finalizar. Olha, o cara teria feito US$ 56.000. E aí? US$ 56.000 para 250 mil, no mínimo. R$ 250.000. Então ele quintuplicou os 50 mil que ele teve de investimento. E aí? Você sabe disso? Vai saber quando que é para fazer, quando não é para fazer? Não sabe. Só que a perda dele é a seguinte, ó. A perda média teria sido de US$ 600. E aí, você aceita perder US$ 3.000 por vez para ganhar 6 mil? 6 mil, US$ 7.000? Talvez não. Talvez não seja essa a situação. E por isso que me deixa muito feliz poder agora colocar uma questão de volume bem mais baixo aqui, né? Por isso que eu quero entrar no mercado Forex, porque o mercado Forex ele permite que você teste, que você use uma conta Cent, né? Você sabe o que é conta Cent? Se você não sabe, escreva aí, eu explico para vocês, né? Então, essa é a questão, sabe? Essa é a questão que envolve a gente ter muito cuidado mesmo.
Eu falei pra vocês, eu não sou mais criança, né? Eu não tenho por que estar aqui mostrando o meu trabalho aqui pra ser hate, pra ter hater, né? Eu tive um hater só aqui nesse canal até o momento, né? E ele entrou no limbo, simplesmente isso, né? Porque depois até eu fiquei pensando, poxa, realmente por quantidade de gente que chegou até aqui é pouco, né? Mas a gente sabe, quanto mais vai crescendo, mais tem que estar explicando as coisas, porque evidentemente as pessoas não vão ter a mesma visão que você, não vão ter a mesma ideia que você, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando sobre o meu robozinho que eu estou desenvolvendo e dizendo, olha, ele não é uma garantia de ganho nenhuma. Porque ali deu a pandemia, ele não performou bem, né? E eu parei aqui? Não, comecei a desenvolver ele hoje, né? Só que eu sou um cara que já tem um pouco da manha do que é, o que funciona e o que não funciona. Então por isso mesmo que eu não abro grupo. Eu não abro muito grupo. Aí vem um monte de cara ali falando, ah, porque faça isso, faça aquilo. Todo mundo quer que você faça um monte de coisa, mas ninguém quer te pagar, né? Então é assim que funciona, né? Eu vou fazendo aquele exemplo lá dos macacos lá, né? Do Monezinho Marroma. Dos macacos sábios. Às vezes eu faço o que eu não ouvi, às vezes faço o que eu não vi, e às vezes eu simplesmente não falo qual que é a minha ideia sobre alguma coisa. Porque o que eu preciso fazer, eu faço, né? E depois eu mostro. Porque é assim que funciona. É assim que as pessoas deveriam se portar, talvez. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Aqui no sul chove pra caramba, mas vamos que vamos. Valeu. Até mais. Tchau.